Oi pessoal, nós estamos de volta, para uma aula para os alunos do nono ano e hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro didático na página 27. Então a gente pode ver aqui na página 27, quando você trabalha com outras linguagens, pintura e colagem. Então essa questão da pintura também, como vocês sabem, a imagem, ela também nos passa o que? Informações, é um tipo de texto. Imagem também trata-se de um tipo de texto. Na página 28 nós vamos continuar com essa ideia de interpretação, certo? Sobre essas questões das imagens, das obras, enfim. Na página 29 nós vamos ver o haikai, um poema de 3 versos, que é a concentração de sentidos no mínimo espaço de tempo sempre existiu. Essa concentração caracteriza, por exemplo, o haikai, poema de origem japonesa, composto de apenas 3 versos. O haikai costuma apresentar como tema momentos captados da natureza ou no cotidiano. Nesta página você vai ler 2 haikais separados no tempo por 3 séculos. A seguir há uma tradução do poeta para um haikai do poeta japonês, escrito originalmente no século XVII. Então, Plock, uma rã pula no silêncio da lagoa e o silêncio ondula. Então veja o que? É um poema, sim, porque isso aí não é em prosa. Vocês podem ver que existem versos, são 3 versos, e nesse caso trata-se de um haikai. Então vocês vão ler isso aqui, vão interpretar e vão responder as questões propostas pelo livro. E aí, em seguida há um outro haikai, ligado aqui ao Paulo Leminski, do século XX. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Então esse também é um haikai do Leminski, certo? E no caso da 29 nós vamos começar o quê? A observar poemas de diferentes épocas. Então a velocidade e a economia de linguagem, aliadas à possibilidade de múltiplos significados, sempre fascinaram o ser humano. Assim, produções poéticas de tempos anteriores à da comunicação eletrônica já apresentavam uma linguagem rápida, objetiva e muitas vezes transgressoras de alguns padrões mais convencionais. Leia a seguir 4 poemas de diferentes épocas. Da primeira metade do século XX, o escritor paulistano, Oswald de Andrade, viveu de 1890 até 1954 e é um dos principais nomes do modernismo no Brasil. Os escritores ligados a esse estilo propunham um modo de produzir poemas e prosa com base na precisão de linguagem, poucas palavras, de modo que ajudassem o leitor a formar logo uma ideia do que se queria dizer. Então, nesse caso aqui, existe a Balada do Esplanada, que vocês vão ler e vão interpretar esse poema, e em seguida responder essas questões, que são bem básicas, a respeito do texto que vocês lêem do Oswald de Andrade. Na segunda, tem assim, da segunda metade do século XX. Então aqui também há um tipo de poema que vocês vão interpretar e vão responder essas questões. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Na página 32 tem do início do século XXI. Vocês podem observar o que? A estrutura, houve uma alteração sim na estrutura, certo? E na 33, nós vamos começar a trabalhar com o quê? Com os recursos expressivos no poema. Então vamos lá. Um aspecto do texto que nos faz reconhecer um poema, à primeira vista, é a sua organização em verso. Sim, realmente é a organização em verso que faz com que a gente diferencie um texto, no caso, em verso de um texto em prosa. Outra característica marcante do poema é o que é a sonoridade, isto é, a musicalidade obtida com base nas combinações de ritmos e de palavras que produzem efeitos de harmonia sonora e sentido. De acordo com seus propósitos de comunicação, o escritor faz escolhas de linguagem, palavras, pontuação, etc., e estabelece no texto uma organização dos elementos escolhidos. Os efeitos de sentido são o resultado desse processo, que chega ao leitor por meio do texto. Nesta sessão, você terá a oportunidade de refletir sobre algumas escolhas e formas de organização na linguagem dos poemas. Então, saber que existe uma diferença do tipo de linguagem poema e o tipo de linguagem texto em prosa, é claro. Que no caso do poema vocês vão observar a questão da sonoridade, do ritmo em si, a questão da presença das figuras de linguagem também vão estar bastante expressas nesse tipo de texto, no caso é o poema, além da estrutura básica que são os versos e as estrofes. Então, no caso aqui da 33, vocês podem observar que existe ponto, expressividade e efeito de sentido, certo? Que, claro, a gente observa que a questão da pontuação também faz a diferença em relação ao ritmo e à expressividade que o autor ele quer passar naquele texto dele, literário, no caso. No caso, nós temos o fotonovela. Observem esses textos, respondam as questões propostas no livro. E na página 34, nós vamos começar a ver o que também é a questão das figuras de linguagem. Nós já vimos algumas, e aqui tem dizendo o quê?
Dominar os mecanismos da língua permite ao produtor do texto surpreender ou emocionar o leitor, criando ou compondo imagens inusitadas e inesperadas. Entre esses mecanismos estão que as figuras de linguagem. Então nós já vimos algumas figuras de linguagem e agora nós vamos ver o que? A questão da comparação. Então, como o próprio nome já diz, comparação é a relação que se estabelece entre dois ou mais termos por meio de um elemento explícito, aproximando as características desses termos e produzindo um significado. Então, poema como gole tal e tal, tal, o que? Comparando, né, os termos, por isso que o nome é o que? Comparação. Ao que? A comparação entre termos daquela, digamos, daquela frase, certo? A metáfora, também que não é um assunto novo para vocês, alunos do nono ano, vocês também já viram a metáfora, só que o livro ele faz questão de colocar aqui também, que é uma espécie de quê? Que é uma figura de linguagem que, sem um elemento de ligação explícito, constrói significados, estabelecendo relação de semelhança entre os termos. Então, cheguei tarde e meu pai ficou uma fera. Observe que aqui existe o que? A questão de uma comparação, né? Uma fera, bravo, ficou nervoso. E não existe o termo comparativo. Aquele menino é um gato. Ele é o que? Bonito, atraente. Não existe aqui um termo comparativo, mas a gente sabe que está havendo o que? Uma ligação aí entre uma palavra e outra. Só que nesse caso aí não tem o que? A palavra que indica de forma explícita a comparação, mas nós podemos observar e interpretar que se trata de uma comparação. Metonímia também vocês já viram, que consiste na substituição de um termo por outro, por existir entre eles uma relação de proximidade, de interdependência, de inclusão. Como vocês podem ver aqui, o continente empregado no lugar do conteúdo, comer um prato de arroz. De fato, a gente não come o prato, a gente come o que? O conteúdo que está naquele prato. A parte pelo todo, eles estão vivendo debaixo do mesmo teto, ou seja, da mesma casa, né? Nesse caso aí também. E o autor pela obra, ele gosta de ler Ziraldo. Ele não lê o próprio Ziraldo em si, ele lê o que? A obra produzida, ou as obras produzidas pelo Ziraldo. A personificação também, que não é mais nenhum tipo de figura de linguagem nova para vocês, porque a personificação, vocês podem lembrar também que nós podemos classificá-la ou nomeá-la como prosopopeia também, que se trata de uma figura de linguagem que se atribui características do ser humano a seres não humanos. Então, o tempo acelera e pede pressa. O tempo ele vai pedir pressa, né? Então, nós estamos o quê? Dando uma ideia nossa, uma característica humana a um ser, no caso inanimado ou irracional. Sinestesia é o que? A sinestesia, que seria basicamente a novidade nesse ponto aqui para vocês no estudo de figura de linguagem. E o que é essa sinestesia? Ela associa em uma só imagem ou em uma só figura sensações produzidas por diferentes órgãos do sentido. Então, quando eu falo assim, eu senti o gosto da vingança. De fato, a vingança, a gente sente o gosto, não, mas a gente utilizou o que? Os órgãos do sentido para falar o que? Sobre a vingança. Né? Então, nesse caso aqui, trata-se de uma sinestesia. Quando vocês podem observar que existe o que? A presença dos órgãos do sentido. Né? Mas se ela adivinhasse, se eu pudesse ouvir o olhar, né? Perceba o olhar, né? Seria o que? O ouvir. Então, tudo está ligado aqui à questão dos sentidos, né? Dos órgãos do sentido. Isso é o que? É a sinestesia. Já no caso aqui do estudo de paradoxo, o que é isso? Paradoxo é uma figura construída com expressões de sentido contrários ou contraditórios, mas que coexistem em uma mesma mensagem ou figura, dando novo sentido à imagem criada. Aqui nós podemos ver um exemplo, na página 38 ainda no final. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Como assim? Quando ele se revela e não se sabe se revelar? Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. É possível observar que nesses versos o eu lírico reúne ideias aparentemente contraditórias. Quando se revela o amor, não se sabe revelá-lo. Essas ideias são contrárias do ponto de vista lógico, mas é assim que o eu lírico sente o amor, como uma contradição. E esses sentimentos, aparentemente contraditórios, eles coexistem. Eles existem ao mesmo tempo, simultaneamente. Por reunir ideias contrárias, dizemos que nesse trecho foi construído um paradoxo, certo? Continuando, a ambiguidade. O que é essa ambiguidade? É uma figura de linguagem que ela é construída com a intenção de produzir sentidos diferentes para uma mesma frase. Então nós vamos ver aqui.
Nesses versos de Fernando Pessoa, já citados anteriormente, você viu, existe um paradoxo. Quando se revela o amor, não se sabe revelá-lo. Essa compreensão do texto está correta. Entretanto, é possível ler de outro modo esses versos, deduzindo sentidos diferentes. Por exemplo, é possível entender que o amor ele se revela sem saber revelar a si mesmo. Nesse caso, o amor, sujeito reflexivo, pratica e recebe ao mesmo tempo a ação do verbo revelar. Percebe-se então que há dois modos de compreender esses versos. Quando se descobre o amor, não sabemos revelá-lo ou expressá-lo, ou o amor não se sabe revelar a si mesmo. Isso seria o quê? Duas compreensões que nós temos o que é a respeito de uma única frase aí, de um único termo, né, de um trecho. Então isso é o que? A questão da ambiguidade. Gera essa questão de compreensão de diferentes formas, de sentidos diferentes. Aparece até uma contradição, mas são duas maneiras possíveis de compreender os mesmos versos. É a própria construção do poema que permite essas interpretações, esses sentidos diferentes. Por haver mais de uma possibilidade de compreensão, dizemos que os versos construídos, eles produzem um duplo sentido. Nesse caso, nós temos o efeito de uma ambiguidade, quando gera o que? Duplo sentido. Na página 40, nós vamos continuar com a ideia de antítese, que consiste na construção de um sentido por meio de uma palavra que tem sentido oposto. Aqui vocês leiam esse aqui, no caso, não e sim, luz, escuridão, som, silêncio. Então, observe, aqui existe que relação entre os pares. Som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não, sim. São o quê? Note que esses pares eles constroem ideia de oposição. Por exemplo, a ideia de som é contrária à de silêncio. Então, a gente pode observar o quê? Que ela foi empregada com o emprego de palavras que têm sentidos opostos. E a ironia, que a gente já sabe, né, que tem gente que é irônico naturalmente, que é um recurso de linguagem em que se afirma o contrário do que se quer realmente dizer, para produzir uma crítica, ser sarcástico ou até zombeteiro. Certo? Então, nesse caso, na página 42, existem algumas atividades com essa questão das figuras de linguagem. Na página 43 também é da continuidade a essas atividades a respeito de figuras de linguagem. Na página 44 também nós temos a 8ª e a 9ª questão, certo? E a seguir nós temos a ideia de sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo e palavras polissêmicas. Nesse caso aqui vou deixar para um próximo vídeo, ok? Espero que tenham compreendido até aqui e caso você possua alguma dúvida pode entrar em contato comigo, especialmente no momento do plantão. Então fiquem bem e até a próxima.